Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela querida rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje é dia 1º de outubro de 2022. O nosso convidado chama-se Isidoro Iroque Fluminhan. E falar aqui do nosso manifesto público das associações de pessoas com diabetes do estado do Rio de Janeiro. Então nós fizemos um manifesto público, juntamos várias associações de pessoas com diabetes aqui, a saber, Associação dos Diabéticos da Lagoa, Associação dos Diabéticos de Tanguá, Associação de Diabéticos de Duque de Caxias, Associação de Diabetes de Nova Iguaçu, Associação de Diabéticos Infantos, Juvenis e Adulto do Lions Clube, Associação de Diabetes Infantil de São João do Meriti, Associação de Diabéticos de Belfort Roxo, Associação de Diabéticos Infantil São Francisco de Itabapuana, Grupo de Apoio de Diabéticos da região de Lagos e Assessoria de Diabetes do Lions Clube do Rio de Janeiro. Fizemos aqui, elencamos 7 reivindicações que consideramos prioritárias nesse momento, tá? É um manifesto público a todos interessados, com ênfase aos parlamentares, aos gestores de sistema de saúde, aos conselheiros de saúde, ao poder executivo e à imprensa, né? É o destino desse documento, né? Porque nós que estamos aqui, somos os ativistas da área, nós conhecemos mais do que ninguém as prioridades dos nossos associados, que são pessoas com diabetes. A primeira reivindicação é implantar o NEPS, Núcleo de Educação Permanente em Saúde, tá? Que já está instituída pela portaria do Ministério da Saúde e suas diretrizes, tá? Conforme da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, tá? Que tem como objetivo-alvo os profissionais de saúde em todos os municípios que ainda não o fizeram e aperfeiçoá-lo com uma padronização curricular mínima de 60 horas, incluindo o tema Educação em Diabetes ao Paciente, com avaliação de presença e aproveitamento para emissão de certificado de qualificação a ser emitida pela Secretaria de Estado. Então, resumindo, seria uma capacitação dos profissionais de saúde. Exatamente. Olhando o panorama, rapidamente vou contar o problema atual e o problema que nós queremos resolver. O problema atual é que, vamos colocar já no mundo da prática, chega uma pessoa com diabetes num posto de saúde, chega uma pessoa com diabetes no hospital, faz o diagnóstico, você tem diabetes, e acabou ali. Entendeu? O cara fica, eu tenho diabetes, como que eu vou me tratar? Entendeu? Aí vamos chamar o psicólogo. E o psicólogo, muitas vezes, ele tem tantas matérias para estudar, mas ele não sabe o que é uma insulina. Entendeu? O nutricionista também não tem a pegada ainda de estudar uma dieta para uma criança de 3 anos que ficou com diabetes. Então a ideia é essa. Já existe o núcleo de educação em saúde para os profissionais de saúde. Mas não existe pouquíssimo divulgado, né? Pouquíssimo divulgado. Esse NEPS é muito pouco divulgado. Se os nossos ouvintes aqui, que sejam profissionais de saúde, conhecem o NEPS, garanto que não é a maioria, não. Né? E o NEPS tem verba garantida para ele. Agora, basta o secretário de saúde falar o seguinte: olha, fizemos o NEPS no nosso município. Ministério da Saúde, temos o NEPS. Temos a verba carimbada. Vem o dinheiro. Se não fizer o NEPS, não vem o dinheiro. Sim. Então não é por falta de recurso. Não é financeiro. Não é falta de recurso. Né? E dentro desse NEPS, nós pedimos um currículo mínimo e a pessoa, o profissional de saúde que fez o NEPS, ele vem com um certificado de educador em diabetes. Maravilha. Então, o psicólogo fez um curso, olha, eu sou um psicólogo e sou certificado em educação em diabetes. Isso. Olha só que legal. Reivindicação número 2, fazer projetos de lei na esfera municipal, estadual e federal que permitam o uso do espaço público em comodato gratuito para as associações de pacientes com diabetes sem finalidade lucrativa,
para realizar suas atividades visando a prevenção, educação e saúde para pacientes e seus familiares. Define o objetivo. Objetivo. Por que vocês criaram essa reivindicação? Vou contar o problema e vou contar o motivo. A Associação de Pessoas com Diabetes do Hospital da Lagoa tinha uma salinha lá. Tá? E eles faziam educação, eles faziam esse papel, ó, voluntariamente, tá? Então, uma criança com diabetes foi diagnosticada, a Associação de Pessoas de Diabéticos, no caso do Hospital da Lagoa, pegava aquela criança, traz para a salinha delas e faz a educação. Ali dentro mesmo do hospital. Ali dentro, hoje que o hospital não estava preparado para fazer isso. Uhum. Por questões administrativas, o diretor pediu para eles saírem de lá, tá? Por quê? Porque a Associação de Pessoas com Diabetes é uma associação privada de direito público, mas ela não pode ocupar um espaço dentro do hospital. Público. Entendeu? Então a ideia... E foram colocados para fora. Quer dizer, uma associação de pessoas, de voluntários, ou ativistas, fazendo um benefício para a pessoa com diabetes dentro daquele hospital, é colocado para fora. É uma distopia total. É uma distopia, quer dizer, e assim foi feito, colocaram eles para fora, e hoje estão pagando aluguel numa sala ali nas redondezas da Lagoa. Então o que acontece? Nós sabemos, os ativistas, nós somos voluntários. Nós não cobramos nada, quer dizer, tudo que a gente faz aqui, a gente faz por... Não recebemos nada, é missionário. É uma vida missionária. Reivindicação número 3. A regulamentação e implementação da lei da hemoglobina glicada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, visando identificar as pessoas com pré-diabetes, diabetes em tratamento adequado e diabetes sem tratamento adequado para fins epidemiológicos e ações preventivas. E fazer um projeto à lei à semelhança desse na esfera federal. Isso aqui, essa eu achei um tiro no alvo. Essa lei é incrivelmente positiva. Antes de você falar da lei, para quem é leigo, explica qual é a importância da hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? Porque normalmente quando você pensa no exame de sangue para o diabetes, você pensa... na glicose, né? Na glicemia, ou às vezes na glicosúria, um exame de urina. O que é hemoglobina glicada? Bom, vamos falar o que é uma glicemia. Quando você mede uma glicose, você mede a glicose do momento. É uma fotografia, tá? Então eu tô agora com 150 de glicose, é a fotografia. Eu não sei quanto eu vou estar daqui meia hora, daqui uma hora no dia seguinte. A hemoglobina glicada, ela é um método em conta, muito barato, custa cerca de R$ 7,00, no laboratório particular custa R$ 7,00, na qual você tira uma porção de sangue e essa dosagem vai dar a média glicêmica dos últimos 3 meses. Então, a média glicêmica, ela é mais útil para nós sabermos a qualidade do controle do diabetes e sabermos se a pessoa tem um diabetes ou não, do que uma fotografia, do que um teste de glicemia transversal, né, daquele momento. Então, a lei da hemoglobina glicada, ela diz o seguinte: todos os laboratórios públicos e privados... Não, pera, antes um instantinho. Você está falando da lei, né? É. Que lei foi essa? Lei 9.336, de 16 de junho de 2021, que já está promulgada. Isso. Já está válida. Tem pouco mais de um ano, mas é só no estado do Rio de Janeiro. Só no estado do Rio de Janeiro. Tá. E nós queremos levar para o federal. Isso. Mas agora, o nosso impasse dessa lei, que foi uma lei que foi de autoria do Samuel Malafaia, nós temos que dar prestígio ao deputado que nos atendeu nesse pedido, entendeu a nossa demanda. A lei foi promulgada e, então, a lei diz o seguinte, que todos os laboratórios públicos e privados do estado do Rio de Janeiro são obrigados a comunicar a hemoglobina glicada e o CPF do paciente para a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, com esses dados, que chamamos de Big Data ou grandes dados, tá? Processam essas informações, identificam aonde está aquele diabético mal controlado. Glicemia de 15. Puxa, esse está um diabetes sem tratamento.
ou aquele que está começando uma hemoglobina glicada alterada. Está com uma hemoglobina, vamos supor, o normal é até 5,7. A 6,2, está começando a ficar com diabetes. É possível resgatá-lo e não deixá-lo tornar um diabetes grave no curso da vida, né? Então agora o que nós estamos reivindicando nessa lei? Que a Secretaria de Estado de Saúde implemente a lei. A lei já existe. Agora ela precisa simplesmente pedir, recolher dos laboratórios e processar no computador. Baixíssimo custo e informação de alta qualidade. E essa lei já tem mais de um ano. Tem. Os laboratórios aderiram, sim? Bom, primeira coisa, faz uma lei, mas a secretaria tem que exigir, né? Sim. Precisa do secretário de saúde lá do estado falar o seguinte, um expediente, vamos obedecer a lei, a partir de agora vocês mandem essas informações para esse e-mail. Para um e-mail. Um e-mail da Secretaria Estadual de Saúde, computador, dados, big dates. Bom, justíssima essa reivindicação. Depois a gente pode conversar mais sobre isso e como acelerar esse processo. Por exemplo, o secretário estadual do Rio de Janeiro de Saúde já esteve aqui no programa, o Alexandre Chieppi, e eu vou agora mandar um zap para ele dizendo, se ele não estiver, porque eu disse que a gente ia fazer esse programa com você hoje, se ele não estiver vendo, eu vou encaminhar. Minuto tal, foi discutida uma questão que eu queria a sua atenção. Certamente ele vai dar a sua atenção em reivindicação número 4. Reivindicação 4. Apoiar a aprovação do projeto da Lei Federal 6042 de 2005, que tem como objetivo legalizar e regulamentar a profissão do podólogo e inseri-lo como profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde, com finalidade de prevenção das amputações do pé diabético. Quer dizer que o podólogo não está nessa? O podólogo ainda não tem a profissão regulamentada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para o ouvinte entender a importância do podólogo, fala primeiro por que existe o pé diabético, né? Por que se dá esse nome? Talvez a gente tenha que até mudar o nome também para não falar pé diabético, é um estigma para o pé. A gente fala pé da pessoa com diabetes. Pé da pessoa. Tem que eu vou falar isso com o Caiá para mudar também essa nomenclatura. Mas o que acontece com o diabético e o pé dele? Bom, rapidamente. Rapidamente, né? O diabetes descontrolado, o diabetes maltratado, ele cria duas situações nos membros inferiores: a neuropatia diabética e a vasculopatia diabética, tá? Que é a angiopatia diabética. Então, isso leva a uma diminuição da sensibilidade do pé e diminuição da circulação sanguínea do pé. Então, uma pequena lesão no pé, a pessoa, acontece isso, a pessoa pisa num caco de vidro, tá? Não sente dor, tá? Aí, quando chega em casa, olha dentro do sapato, tá cheio de sangue. Ou, às vezes, nem tem sangue, porque, às vezes, o paciente também já está isquêmico. Mas eu já tive casos desses, o caco de vidro fica 3 dias debaixo, lá, encravado no pé do paciente, o pé inchou. O paciente não sabe por quê. Aí chegou no consultório, fui examinar o pé, tirei o caquinho de vidro que estava 3 dias lá dentro. Entendeu? Mas, enfim, essa doença do pé diabético chama-se pé diabético. Não que só o pé seja diabético, a pessoa é diabetes, mas esse acometimento do pé é que tem esse termo pé diabético, porque nós temos pessoas com diabetes que não têm pé diabético. Né? O pé da pessoa é super saudável, né? Ainda, pelo menos. Pelo menos ainda, né? A pessoa tem um pé saudável e a pessoa com diabetes bem cuidado na vida toda é uma pessoa tão saudável quanto qualquer outra. Isso aqui é importante marcar, não é? Importante. Esse diagnóstico não é uma... Não é uma sentença de morte. Isso. É uma patologia totalmente tratável. Ela não é curável, ela pode ser até revertida, mas ela não é curável. Porém, ela é tão bem tratada que a pessoa não tem qualquer complicação. Olha que maravilha. Então, é só um diagnóstico que exige cuidado, só isso. Agora, voltando à questão do pé. Então, o que acontece do ponto de vista populacional? Ministério da Saúde 2020 publicou: região sudeste tem uma amputação de um segmento do membro inferior a cada 3 horas.
A cada 3 horas, um cidadão perde um dedinho, perde outro dedo, perde um pé ou perde uma perna. É amputado a cada 3 horas. Isso é imagina, uma legião de amputados que vão para a Previdência Social. Além a Indonésia que pisava em mina, né? Devia ser mesmo nível. Além do sofrimento humano da família, porque a pessoa amputada numa família é uma tragédia. A sobrecarga da Previdência Social, o sofrimento humano, todo esse conjunto, a cada 3 horas uma amputação. E aonde é estatisticamente a maior causa? Onde começa a lesão? Calo. Eu falei do caco de vidro, porque eu contei um caso do meu consultório, mas do ponto de vista epidemiológico é o calo. Tá lá um calinho, aí quando o podólogo vai tirar o calo, abre uma úlcera. Saiu aqui o calo, mas abriu um buraquinho. E daquele buraquinho vira um buracão e perde pé. Significa que o podólogo, lá na unidade básica de saúde, ajudando o paciente a escolher o sapato. Tá? Ajudando a tratar aquele pé. Escolher o sapato porque o sapato não pode ser apertado num paciente que tem tendência ao pé diabético. Exatamente, porque o paciente com diabetes já tem uma dormência. Então, se você colocar um sapato bem apertado num pé da pessoa com diabetes, não sente que o sapato está apertado. E aí, o que acontece é que aquele sapato fica bem firminho, ele não está sentindo que está apertado, calo, porque o calo é criado pelo atrito. Né? Uma mão calejada é uma mão que sofreu muito atrito, né? E quando vai tirar aquele calo, uma úlcera. E a úlcera, amputação. Então, o podólogo pode ter um impacto gigante na redução dessas amputações. Sim. Lá no cuidado do começo. Sim. Então, essa é a defesa da CD. Então, a ideia é regulamentar os podólogos e inseri-los como profissionais de saúde dentro da unidade básica de saúde. Bom, quer dizer que nas unidades públicas de saúde não existem podólogos. E nem pode ter enquanto eles não forem regulamentados. Claro. Bom, e vamos para as 2 últimas reivindicações, total são 7. Esse manifesto vai ser divulgado. Reivindicação número 5. Constituir no programa de diabetes do Ministério da Saúde, a nível dos núcleos de apoio à saúde da família, o NASF, as brigadas do diabetes, com seus membros qualificados em educação em diabetes. Então vamos entender o que é o NASF. O NASF é o seguinte, nós temos o programa Estratégia da Família, o médico da família, que atende uma região geográfica. Sim. Mas é um clínico geral. O NASF, em outro termo, é o famoso clínica de especialidades. Mas não tem esse nome, tem nome de NASF. Tem nome de Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Sim. Então, o médico da família fez um diagnóstico de diabetes mais evoluído, ele encaminha o paciente para o NASF. Sim. Né? Porque o médico clínico geral lá não dá conta de tudo. Né? Então, lá no NASF que tem que ter o especialista. Né? Então, nós queremos que o especialista do NASF, ele tenha uma brigada de diabetes. Tá. Porque a doença é pandêmica. E nessa brigada do diabetes, nós devemos ter um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um podólogo, lá já com o treinamento e qualificado para atender as pessoas com diabetes. Isso, o NASF existe, mas não tem dedicação específica. Não tem as brigadas. Entendi. Se você for num psicólogo do NASF, ela ou ele não está preparado ainda para atender uma criança com diabetes. Sim, no caso de diabetes tipo 1. Tem que saber manusear a insulina, aquele trauma de insulina, quer dizer, então todas as coisas ainda. Vamos publicar também no link um link sobre o NASF, né? Porque ele já existe, mas as pessoas certamente não conhecem. Não conhecem. Reivindicação, a penúltima reivindicação, número 6. Número 6. Propor um projeto de lei na esfera municipal, estadual e federal que permita as atividades das associações das pessoas com diabetes sem final do lucrativo nas unidades de núcleo de apoio à família do NASF, para que possam atuar no apoio, prevenção e educação do diabetes em pacientes familiares. Ou seja, uma lei que permita a ACD ou qualquer associação estar em parceria com o NASF. Porque senão o NASF vira a cara para a associação. Não, vocês aqui são associação, vocês nem podem entrar aqui na minha instalação. Mas nós somos parceiros, nós somos comunidade. Mas nós somos estados, não podemos fazer parceria? Não. Sim.
comunidade e Estado fazendo parceria. Sim. Essa é a ideia. Mas precisa ter uma lei que regule isso. Sim. Que vocês não querem nem que essas associações sejam, nesse caso especificamente, sejam remuneradas. Não. Vocês querem que elas tenham liberdade de ação para trabalhar em parceria. Exatamente, porque existe uma legião de voluntários para tudo no mundo. As pessoas acham, não, as pessoas só trabalham por dinheiro. Não. As pessoas trabalham porque são voluntárias, porque elas se sentem realizadas. Elas se sentem que aquilo dá um significado na vida delas. Então, o voluntário existe. O voluntário tem que ser aproveitado e valorizado. Estimulado mesmo. Estimulado. Não o contrário. Última reivindicação. Última, expandir as campanhas educativas governamentais para o consumo de alimentos saudáveis para a população em geral, conforme prevê o Guia Alimentar para a População Brasileira, segunda edição, publicado pelo Ministério da Saúde em 2015, seguindo as recomendações da OMS e, finalmente, estabelecer uma redução das tributações dos alimentos in natura e minimamente processados para a prevenção da obesidade, que atualmente é o maior fator de risco para o diabetes. Eu devia, nessa reivindicação, não só reduzir os impostos dos alimentos in natura, mas deveria aumentar os impostos dos alimentos ultraprocessados. O programa está chegando ao fim e eu queria que você encerrasse o programa para a gente. Mas eu quero deixar o último minuto porque eu quero falar com o presidente. Não, na verdade... Da República. O que eu vou falar para ele? Na verdade, você tem 3 minutos, então fala para o presidente, seja quem Daqui a for pouco. o eleito. Seja quem for, tá? O diabetes é o maior impacto no custo da saúde pública do mundo, não é só do Brasil. E o Brasil está entre os países que tem um impacto ascendente, tá? E veja bem, o Brasil tem balança comercial negativa com a saúde. Ou seja, o diabetes faz com que a gente compre remédio da Europa, compre remédio dos Estados Unidos, e esse processo é contínuo. São divisas que são perdidas para os outros países, tá? Uma caixinha de remédio, tá, equivale a 20 sacas de soja. Olha só o que eu falei para você. O Brasil é do agronegócio, a maravilha, tá? Mas uma caixinha de remédio equivale a 20 sacos de soja. Eu fiz esse cálculo. Então, atenção nisso, não podemos ter um povo doente, tá? E agora o diabetes é a prioridade, tá? Passou a endemia, o Covid, foi uma doença infecciosa importante, mas o impacto na saúde pública é obesidade e diabetes.